Fala pessoal, tudo bom? Mais um Road Talks que se inicia com sucesso, graças a Deus. Meu nome é Ia Kalil, sou um dos hosts aqui do podcast Road Talks. Estamos aqui com um propósito. Antes de eu chamar nosso convidado, vou explicar como que funciona aqui o nosso podcast. O intuito é bater um papo com pessoas inspiradoras e em troca disso a gente pede uma ajuda para o Hospital Fabiano de Cristo, que é um hospital que ajuda pessoas carentes com câncer. Você está vendo aqui embaixinho na sua tela. Tem uma chave Pix para você fazer essa doação, não importa o valor. Tem um QR Code também. Escaneie esse QR Code com o seu celular, você consegue fazer doação, seja ele por Pix, cartão de crédito, cartão de débito. E a gente é um podcast moderno, a gente aceita Bitcoin como forma de doação. Então, cara, não tem como você falar que não vai doar, tá? E esse negócio de QR Code é muito complicado pra mim, cara, não entendo bem. Não tem problema, na descrição aqui do vídeo tem um link que já vai direto pro site do hospital e lá também tem todas as informações, tudo bonitinho, é só você clicar no link que você já consegue fazer essa doação. Recado importante, né? Se você está fazendo a sua doação por cartão de crédito, lá tem uma opção, doar mensalmente. Se você puder ativar ela, então coloca lá R$10, R$15, não vai fazer falta, mas pra gente vai ajudar e muito, tá bom? E eu tô sem grana, tô apertado, cara, não tá rolando. Então compartilha esse papo com um amigo, com a família, coloca nos grupos de WhatsApp pra gente ajudar o maior número de pessoas aí possível, tá bom? Exato, o importante é ajudar, gente. É isso aí. Seja com um pouquinho, seja com muito, o importante é ajudar. E a gente agradece cada ajuda de vocês. E hoje, Ianzão, a gente vai estar com... Um fera, né? Um fera. A gente vai ter uma aula hoje Uma aqui. aula, cara. Uma aula. Renato, tudo bom? Seja bem-vindo. Olha, muito obrigado pelo convite, uma causa nobre. Yes. O que a gente puder colaborar, né? Faço também aqui o meu pedido para as pessoas que puderem colaborar com essa causa nobre, né? De ajudar as pessoas com câncer. Estávamos conversando aqui um pouquinho antes da ampliação do hospital e é muito importante cada centavo. Eu que sou do setor de saúde, conheço bem o momento de angústia que as pessoas passam, não só o enfermo, mas também a família, num momento difícil que as pessoas passam, né, quando estão doentes e precisam de um tratamento, né? Então, para mim é um grande prazer estar aqui com vocês, Ian, Tarek. Obrigado. Vamos bater esse papo. Vamos. Ó, você tem mais de 30 anos de experiência aí, cofundador do Odontoprev, também já foi ex-CEO do Dr. Consulta, quer dizer, só empresa renomada, cara. Que foi mais desafiador para você? CEO, conselheiro, fundar uma empresa? O que você achou que deu? Novos desafios. O que você sente que dá mais dificuldade aí, cara? O que tá mais insano hoje? Cara, eu acho que aí, poxa, a gente precisaria de uns 15 dias para fazer essa resposta. Que aí é a história de vida. Mas é o seguinte, eu me formei em odontologia, né? Final de 85, começo de 86. Legal. Fui trabalhar numa clínica de periferia, enfim, e lá eu sou de uma família de dentistas, né? Meu pai é dentista, avô e tal. E lá nessa clínica o propósito era entender como é que poderia dar acesso às pessoas carentes, pessoas que não tinham condições de pagar o tratamento odontológico. Apareceu uma oportunidade de comprar a clínica e eu convidei alguns colegas e a gente fundou juntos a Odontoprev, né? O desafio ali era encontrar um propósito, né? Legal. E um sonho grande que você tem, né? Quer dizer, o propósito era de dar acesso ao tratamento odontológico e você colocar esse propósito, esse sonho em pé, né? Obviamente que você precisa encontrar as pessoas certas. E graças a Deus nós tivemos sorte de encontrar as pessoas certas, nós próprios, fundadores, né? A gente fundou em 5 colegas, depois logo ficamos em 3. Logo no segundo, terceiro ano de operação ficamos em 3. Isso foi em 87, né? É uma história de vida aí. Você citou aí o Dr. Consulta, quer dizer, o Dr. Consulta é uma das empresas, né? Eu, ao longo da carreira, como você sabe, eu sou dentista de formação. Legal. Trabalhei quase 30 anos na Odontoprev, né? Todas as fases de maturação de uma companhia. E aí, quando nós saímos da companhia, nós acabamos vendendo, tem toda uma história por trás disso, né? Capital aberto também, né? A gente, na verdade, a gente fundou em 87, em 98, 11 anos depois, entrou um fundo de private equity, foi um dos 2 primeiros cases no Brasil de investimento de private equity em saúde. Caramba. Nós e o DASA.
Diagnóstico das Américas, né? Uhum. E aí a gente caminhou com esses investidores durante 8 anos, de 98 a 2006. 2006 fizemos um IPO, abrimos capital da companhia na Bolsa de São Em Paulo. 2006 você já abriu no IPO. 2006. Só dá um intervalo aí, Renato. O que você fez de diferente? Cara, você já conseguiu um fundo de investimento pesado e depois conseguiu abrir um IPO. O que você fez de diferente das outras clínicas que você conseguiu se destacar para conseguir um fundo te investir, cara? Vamos lá, quer dizer, a gente era uma operadora de plano de saúde odontológico. O que é um operador? Desculpa, eu não sei. É um plano de saúde. Um plano de saúde. Um plano tá. de saúde. Como se fosse um plano. As pessoas conhecem mais o plano de saúde médico, né? Uhum. Que tem uma penetração maior. É uma coisa parecida, só que odontológico. Né? Tá bom. Quer dizer, ele dá uma cobertura odontológica completa para os nossos clientes que poderiam. No começo eram empresas, depois também fomos para pessoa física e tal. Na verdade, quando a gente buscou um investidor em 98, né, um fundo de private equity, foi para usar o dinheiro do investimento em expansão, em crescimento da operação e para novos mercados, né? Investimentos em tecnologia, muito investimento em tecnologia, em qualidade e também eficiência da nossa operação e também, né, a gente passou a ser um player de crescimento não só orgânico, mas também por aquisições. E a gente usou esse dinheiro também para aquisições. E aí fizemos uma grande consolidação. Isso foi em 98 até 2006. 2006, aquele fundo de private equity, que é a indústria do private equity, ele tem uma hora, ele tem que realizar esse investimento. Ele tem que sair da companhia. Né? Entendi. De novo, para devolver o dinheiro para os seus investidores, aquele dinheiro que eles colocaram com uma perspectiva de crescimento, né, de valorização. Graças a Deus, na Odontoprev, eles tiveram um retorno fantástico do seu investimento. E chegou o momento da saída, quer dizer, o momento da liquidez, da realização. E aí o caminho ideal para nós, para todos nós, né? Nós que éramos os fundadores, iríamos continuar na operação. E para eles, investidores. Mas não só para esse grupo, para todos os stakeholders que estão gravitando nessa órbita da Odontoprev, né? Os dentistas credenciados, os clientes, os associados, os fornecedores, os colaboradores e não só os investidores. Qual que seria o melhor caminho? O melhor caminho na época, analisando por várias perspectivas, era fazer um IPO. E a gente acabou fazendo o IPO, que é uma sigla, né? De você capital, faz né? Abrir na bolsa. o capital na bolsa. Você dá uma liquidez para esses sócios que querem sair, mas ao mesmo tempo você também capitaliza a empresa ainda mais e continua nesse movimento de crescimento. Só para vocês terem uma ideia, para ter um indicador aqui de sucesso, né? Para vocês entenderem, quando esse grupo, esse private equity, esse fundo de investimento se associou a nós tínhamos cerca de 120 mil vidas, 120 mil clientes, pacientes. Uhum. Tá? Em 96, desculpa, 96. Em 2006, quando nós fizemos o IPO, esse número cresceu cerca de 10 vezes. Putz, Tá? caramba. Então a gente já tinha ali mais de 1 milhão, 1 milhão e 200 mil vidas na época do IPO. De 2006 a depois uma outra fase da companhia, que foi 2009, que foi quando o Bradesco se interessou pela nossa operação e quis ser sócio. Eles tinham uma operação dental, uma seguradora de odontologia chamada Bradesco Dental, como tem a Bradesco Saúde. Né? Eles tinham a Bradesco Dental. E que a gente acabou incorporando ela em 2009. Eles passaram a ser nossos sócios relevantes, tá? E também houve uma distribuição para os investidores que entraram no IPO. Ali nós tínhamos já 2 milhões e 600 mil vidas. Caraca. Tá? Então, você vê como na ordem de grandeza o que foi sendo uma geração de valor, não só para os investidores, mas principalmente para os dentistas, para os pacientes, os clientes, para os fornecedores, para os colaboradores que trabalham, quer dizer, todos esses stakeholders que estão gravitacionando em torno da Odontoprev. Então, assim,
voltando para sua primeira pergunta. Aham. O que foi mais difícil, o que foi mais desafiador? Aham. Tudo na vida, assim, quando você... Porque isso é uma história de vida, Sim. né? De uma companhia que nasceu um bebê, primeiro um sonho, que vira um bebê, vira uma criança, até chegar na maturidade, que já é nessa fase que nós estamos falando, depois de consolidação. Então, cada momento você tem a sua dificuldade, né? Obviamente que uma construção que ela tem que é muito difícil e que parte desde o começo da criação de um sonho, da criação de um propósito, da criação de uma cultura, né? Porque toda empresa ela tem que ter um propósito legal, tem que resolver um grande problema da sociedade. Uma outra coisa, a gente nunca fez uma empresa, não construímos uma empresa para donos, para sócios ou investidores. Nós construímos uma empresa para o mercado, para servir os associados, servir as empresas que nos contratavam, servir os colaboradores que trabalhavam conosco e também fornecedores, né? Os dentistas e tudo mais. Então, a cada ponto desse, a cada fricção dessa, você tem que gerar valor para as pessoas. Você tem que gerar valor para tudo o que gravita em torno deste ecossistema. E cada item desse é um desafio cada vez maior e cada vez de maior responsabilidade. Sim. Porque quando você vai crescendo, as coisas vão ficando mais complexas, mais difíceis. E aí, puxa, se eu fosse enumerar aqui os desafios, a gente ia levar de novo como brinquedo uns 15 dias para a gente falar sobre isso. Né? Aí depois, quando a gente teve essa associação com o Bradesco em 2009, né? Foi praticamente uma fusão, onde a gente incorporou a Bradesco Dental, mas ao mesmo tempo, ou seja, eles tinham cerca de 1.300.000 vidas, a Odontoprev já tinha 2.600.000 vidas, fomos para 3.900.000, uma conta de 1 mais 1 igual a 5, que foi bom para todo mundo. Sim. Fizemos essa fusão dessa operação e nos tornamos, de fato, já éramos a maior do mercado, mas de fato uma consolidação de mercado bastante importante. E caminhamos junto com o Bradesco durante alguns anos, né? Uma história de sucesso também com o Bradesco, uma coisa maravilhosa. Até onde a gente chegou, até fazendo um parênteses aqui, Bradesco Saúde naquela época, como é hoje, maior operadora de saúde do Brasil, né? Ligada a um grupo financeiro, o Banco Bradesco, que é um banco dos maiores bancos do Brasil, uma história linda também, fantástica. E que essa união foi bem sucedida. Muito bem. Aí, de 2009 a 2014, nós conseguimos implantar todos os canais de distribuição do Bradesco, conseguimos trazer um crescimento ainda maior do que a gente tinha. Continuamos no crescimento orgânico, mas ao mesmo tempo continuamos no crescimento por aquisições, cada vez consolidando mais esse mercado. Até os dias de hoje, que a Odontoprev tem mais de 8.700.000 vidas. Caramba. É uma empresa que é perene, uma empresa que depois de capital aberto, hoje sócios difusos, né? Que vocês podem amanhã ou hoje comprar uma ação da Odontoprev na Bolsa de Valores. Quer dizer, então é uma coisa que acabou se perpetualizando, né, dessa forma, hoje muito bem gerida. O Bradesco hoje controla. Então, em 2014, eles queriam comprar o controle, acabaram comprando o controle e, coincidentemente, eu saí, coincidentemente, o meu sócio que tinha ficado aí na operação, o outro tinha saído já, a gente acabou trabalhando um tempo com o Bradesco, enfim. Mas depois eu me desliguei, né, da Odontoprev, depois de quase 30 anos. Né? Caramba. E aquela coisa, né? Você olha para a empresa que você criou, que você ajudou a criar, né? Porque ninguém faz nada sozinho. Sim. E friso, e sempre falo que a gente tem que ter também um pouco de sorte, ter as pessoas corretas com você, não só os sócios fundadores, mas também as pessoas que ao longo do tempo passam por aquele ecossistema, né, da companhia. Tendo boas pessoas te ajudando, boas pessoas incorporando o propósito, incorporando aquele sonho e construindo o negócio. Aí eu saí em 2014 e passei a investir no setor de saúde, que é o que eu conheço mais, que eu gosto. Uma delas, como você citou, o Doutor Consulta, eu entrei como investidor.
em 2015. Passei a fazer parte do conselho, a convite do Tomás, cirúrgico, fundador do Doutor Consulta, que é quem teve o grande sonho e criou o propósito e toda uma história de acesso à saúde. A nossa história no breve era acesso à odontologia, né? Que é história parecida, né? Parecida. Dentro da saúde, uma história de acesso, de propósito, né? De levar a saúde de alta qualidade para milhões de brasileiros, né? E os dois projetos foram bem sucedidos, né? Sim. E lá no Doutor Consulta eu entrei como conselheiro, passei a ser investidor da operação, né? Em 2015, a companhia tinha sido fundada em 2011 pelo Tomás. E aí eu, ao longo dos anos, lá final de 2019, começo de 2020, a convite dos sócios, do Tomás e de outros sócios, eu passei a ser o CEO da companhia, com grande desafio, né? Porque, de novo, o setor de saúde, ele é desafiador, ele é um setor muito complexo, e o Doutor Consulta é um negócio de varejo da saúde. São duas complexidades, não só da saúde, mas também do próprio varejo. Quer dizer, é um negócio inovador no Brasil. Até então, o que a gente conhecia de saúde privada no Brasil estava relacionado à saúde suplementar, que são os planos de saúde. E o Doutor Consulta talvez tenha sido o precursor que realmente investiu em clínicas próprias, mas oferecendo como se fosse um varejo, né, para as pessoas físicas passarem a ter acesso a uma saúde de qualidade, né? Tá. E de lá para cá, passei a investir em outras empresas também, do setor de saúde, em outros negócios, também ligados à odontologia, não só à odontologia, e participando de alguns fundos, de alguns comitês, alguns conselhos, enfim, sempre na saúde, né? Então, puxa vida, falar de desafios aí, meu amigo, outros 15 dias depois da Odontoprev. Então, é bem complexo. E, o Renato, você fala com uma tranquilidade referente ao IPO. É uma coisa tranquila assim ou só tá demonstrando como é a loucura e como você também lida com essa pressão? Você aparentemente é uma pessoa que passa essa segurança, questão, tranquilidade, né? Essa tranquilidade. E como que é essa pressão do IPO, de até mesmo trabalhar com investimento, com investidores que, querendo ou não, é o Bradesco, então eles querem muito resultado. Então, como você lida com essa pressão, trabalha com isso no dia a dia, trabalhava com isso no dia a dia? Vamos lá. Eu acredito muito, tá, em duas coisas quando você está construindo uma empresa, construindo uma história nova. Desde lá da pedra fundamental. Você tem que ter um alinhamento, tá? E ter um planejamento de longo prazo, né? Quando a gente estava começando lá o Odontoprev, comprando uma clínicazinha aqui num bairro afastado do centro, né? Bem pequeno, 2 consultórios, enfim, com muita dificuldade. A gente discutiu muito entre os nossos sócios, né? Que estamos fundando juntos a companhia, o que a gente ia fazer. E ali nós já começávamos a fazer um grande planejamento, né? E uma coisa que eu acho que é uma coisa também que foi muito bom para nós, é uma complementariedade, uma diversidade entre nós, as nossas cabeças. Tá? E o que gera muita discussão. Muita discussão para você chegar no consenso e você ter um planejamento, enfim, de longo prazo que consiga, de fato, ser uma história de sucesso, né? E, obviamente, que ao longo desse tempo, você vai, dessa trajetória, dessa jornada, você vai ter bifurcações. Que você vai ter que fazer escolhas. Mas sempre focado naquele ponto que você quer chegar, né? E a gente sempre foi muito disciplinados. Então, desde o início, a gente teve uma complementariedade, ao mesmo tempo da diversidade, uma complementariedade, porque quando você tem a diversidade, você gera uma discussão, você gera a oportunidade de ter pontos de visão diferentes, mas para convergir para o mesmo ponto, né? Você não tem um caminho do ponto A ao ponto B, você pode ter 100 caminhos diferentes, né? Então, a diversidade de cabeças e a complementariedade dos nossos skills, daquilo que a gente talvez pudesse contribuir com a companhia, elas se somavam,
né? E aí a gente tinha o skill de cada um atuando preferencialmente com foco em alguma atuação que levasse aquele ponto. Então, desculpa, como você, Tarek, perguntou, quer dizer, não é o eu. Como é que como é que... Sim. Não, isso não existe, tá? Ninguém faz nada sozinho. Quer dizer, é um time mesmo. E essa complementaridade. Outra coisa que a gente sempre mirou, a gente não fez uma empresa de donos. Não mesmo, tá? Muito antes de ter sócio, nós já fomos criando práticas ou adotando práticas de governança que dessem para a companhia um arranjo, uma organização que fosse fácil atrair investidores. Caramba. Tá? Então, assim, você... Aquela brincadeira de um olho no gato, outro olho no peixe e tal. Mas, assim, você está olhando para o foco do seu negócio, né? Pô, quero dar acesso às pessoas. Existem várias maneiras de você dar acesso. Sim. E tal, naquela... Mas, ao mesmo tempo, você fala assim, poxa, nós estamos construindo uma companhia. Né? E essa companhia, ela tem que se perpetualizar. E tem que atrair gente boa. Executivos bons, investidores bons, fornecedores bons, dentistas bons e bons clientes. Então, para isso, você tem um caminho a trilhar. E aí a gente adotou regras de governança e não era uma empresa de dono. Entendi. Era uma empresa que, se nós trabalhávamos lá, porque nós tínhamos competência para trabalhar. Porque senão você não precisa ser o dono ou acionista para trabalhar no negócio. Você pode ter bons executivos que te ajudem. Sim. Você pode ter o cara, o seu visionário, o cara que enxergou lá na frente o ponto que você quer chegar, mas a oportunidade que você tem para dar acesso às pessoas, mas não exatamente você é um executor disso. Nós tivemos a sorte de sermos os executores também, tá? Mas cada um com o seu skill naquilo que você era melhor, naquilo que você poderia contribuir para a companhia da melhor forma. Né? Acho que isso é um segredinho para os empreendedores que querem começar um negócio novo. Sim. Né? Muito bem. E dentro dessa visão de criar uma companhia que não era uma companhia de donos, até porque nós éramos 5 sócios desde o início e viramos 3 em 2, 3 anos de operação, mas depois nós aproximamos, conseguimos atrair novos sócios, fundo, capital aberto. Capital aberto são milhares de investidores, milhares de investidores institucionais e pessoas físicas do mundo inteiro. Né? Então, a gente já tinha essa visão de criar uma companhia que não fosse de dono, que ela servisse esses stakeholders e gerasse valor para cada um desses grupos que permeavam nessa órbita. Né? Muito bem. Então, aí... Fica fácil você... Quer dizer, você já prepara os passos para chegar lá. Desde o começo, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo só para tangibilizar um pouco mais isso, né? Quer dizer, quando você vai abrir o capital, nada mais é do que você trazer mais investidores. O processo de você trazer investidor é um processo de venda. É um processo de venda. Sim. Você vai vender... Só que o seu negócio. Que o seu negócio tem valor. Que vai gerar valor para esse investidor. E que esse negócio vai se multiplicar. Tá? Que esse negócio vai valorizar mais do que uma indexação de uma moeda. Melhor você botar o dinheiro na minha empresa do que deixar o teu dinheiro aplicado no investimento em banco. Tá? E aqui no Brasil isso não é fácil porque o CDI é alto. Mas é isso, é um processo de venda. Então a gente, por exemplo, já contratou um RI, né? Quer dizer, que é um diretor que tem relações com investidores, com o mercado. Então isso a gente fez um ano e meio antes de abrir o capital. Procuramos advisors, contratamos advisors, quer dizer, já fomos trazendo gente para ajudar esse processo, que obviamente que nunca tínhamos feito na vida, não é um negócio simples. Né? Enfim, então você vai trazendo advisors de várias áreas, tá? Que vão te ajudar. E o que você precisa fazer? É montar uma história bem montada, mas obviamente dentro, em cima de pilares reais, né? Quer dizer, daquilo que realmente é tangível, aquilo realmente que você tem capacidade de entregar, de executar aquele plano que você está vendendo. Então, em cima, óbvio, é fácil? Óbvio que não é fácil. Dá trabalho? Dá um baita do trabalho. Mas obviamente que não foi o Renato que fez isso. E diga-se passagem, dentro das competências, foi um sócio meu que liderou esse processo, junto com advisors, gente que a gente aproximou
para fazer os processos, né? Mas, obviamente, que é um processo complexo. E o Renato, você falou essa questão de ter a visão de vender para os investidores, né? E vender valor é mais fácil que vender propósito. Foi uma coisa que você falou anteriormente também. Você acredita que para vender o propósito também da empresa, você tem que estar com esses processos alinhados? É só isso? É mais coisa? Que você acha que teria para vender não só para o cliente final, mas para os colaboradores também? Para ficar engajado, ter o engajamento da empresa e fazer ela crescer? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos lá. Um projeto, para ele ser bem sucedido, né? E, de novo, não é uma máxima, é um jargão, assim. Ninguém faz nada sozinho. Sim. Não é um jargão, isso é uma verdade. Então, para aquela pessoa que quer empreender, quer começar um novo negócio, eu acho que a primeira receita disso é, primeiro, o que você quer arrumar na sociedade? Sim. O que você quer consertar? Qual o problema que você quer dar uma solução? Sim. O que é isso? É o sonho grande. É a visão. Né? É a visão. No nosso caso, era dar acesso a planos odontológicos. Tá. Muito bem. E aí, isso começa já a se confundir com o propósito. Né? Quer dizer, o propósito, dá acesso, enfim. Então, você vai lá e cria um propósito. Tá? O propósito, vou fazer uma brincadeira aqui, é como se fosse, dentro de uma religião, aquilo que você está pregando. Tá. E aí você, dentro de uma religião, de uma igreja, você traz as pessoas que acreditam naquele propósito. Então, você tem que ter um propósito muito bem claro, muito bem definido, que seja uma coisa até tangível para as pessoas, para aqueles seguidores, tá? Os seguidores são vários, né? Quer dizer, então assim, você tem que trazer os seus colaboradores. Todos os negócios, vou dar para tangibilizar aqui de novo, quer dizer, todos os negócios que nós fizemos foram com muita tecnologia. Tá. Sempre um passo ou 10 passos à frente do que o mercado estava praticando. No Doutor Pré foi assim, no Doutor Consulta foi assim, e outras empresas que eu invisto são assim. Né? Então você precisa trazer uma galera para te ajudar a desenvolver sistemas, a desenvolver aplicações. Você precisa trazer gente para organizar as pessoas da sua empresa, criar uma área de RH, uma área de gente de gestão para você organizar a sua empresa. Você precisa trazer um financeiro, você precisa trazer não sei o quê. Enfim, tudo. Criação de produto, como é que você vai vender, como é que você vai... Ou seja, você está trazendo, entre aspas, os seguidores, que na verdade são as pessoas que vão trabalhar com você. Sim. São os colaboradores da empresa. Sim. Né? Para isso, o ponto de chegada, onde você quer ir, tem que estar muito claro para essas pessoas, para se identificarem com isso. E aí que você começa a trazer o engajamento das pessoas, de fato, com o propósito. O propósito basta para as pessoas engajarem no seu projeto? Não. Não basta. É importante para despertar. Opa, eu tenho algo que me identifica com esse projeto desses caras. E isso para mim serve para qualquer novo empreendimento. Muito bem. Depois disso, você precisa criar o quê? Uma cultura. Que é difícil, né? Que é muito difícil. É muito difícil. Você tem que ter habilidade para isso. E se você não tiver habilidade, o seu negócio não vai ser mal sucedido. Traga alguém que te ajude, que tenha essa habilidade. Sim. Entendeu? Quer dizer, saiba identificar quais são os seus pontos fracos e fortes, e naqueles fracos é o que eu costumo dizer. Se você manca da perna direita, coloque a bengala na perna direita, não na esquerda. Sim. Né? Então, muito simples, né? Óbvio. Então, se você não tem habilidade com pessoas, traga quem te ajude que tem essa habilidade, tá? Mas você precisa ter. Sim. Então, você vai criar uma cultura nessa empresa, ligada ao propósito. Né? A partir desse momento, você tem cultura, você tem lá o sonho grande, o propósito, a cultura, né? Aí começa a ficar mais fácil de você executar isso. Aí você tem um plano, né? Um business plan de longo prazo, de médio, curto, médio, longo prazo, né? Onde é que você quer chegar? E aí você vai focando naquilo que você precisa criar, na execução daquele teu plano de longo prazo. Né? Então, voltando, teve um sonho grande, criou o propósito, criou uma cultura, trouxe as pessoas, cria o business plan,
todo mundo está alinhado e aí sim você tem o engajamento. E comemore. Coloque metas de curto prazo, além das de longo prazo, mas para você comemorar, para você compartilhar o sucesso com as pessoas que estão com você. E as pessoas que estão com você não são só aquelas que estão trabalhando dentro da empresa. É o teu cliente, Sim. é o teu prestador de serviço, é o seu fornecedor. É todo mundo. Você coloca meta em tudo, por exemplo, curto, e médio e longo prazo, você tem essas metas estipuladas, é isso? As metas, é mais fácil de você visualizar as metas de curto prazo, né? Que curto prazo que eu digo de um ano. Ou se você trabalhar para o OKR, você pode fazer metas de 3 meses, 4 meses, enfim, metas anuais, enfim. Mas, num planejamento de longo prazo, planejamento estratégico de longo prazo, você vai olhar para 5 anos na frente, você vai olhar algo perto disso, ou mais do que isso, dependendo do negócio que você está montando, né? Se você for montar uma Embraer, Sim. o teu planejamento de longo prazo são de 20 anos. Sim. Né? O de médio, não é nem de novo. Porque para você desenvolver um avião novo, você leva 14, 15 anos para lançar. Quer dizer, então, agora não. Se você vai lançar uma operadora de plano de saúde, ou um varejo, ou uma companhia, um provedor de saúde, talvez o horizonte seja um pouco menor. Mas você tem a visão de longo prazo de onde você quer chegar. Né? No nosso caso, na Odontoprev, a gente, desde o início, colocou que uma das nossas missões, nós tínhamos 5 missões, mas uma delas era levar uma odontologia de alta qualidade, Tá. de classe internacional, que a gente falava na época, para milhões de brasileiros. Meu pai, que era dentista, que tinha o seu consultório, falou assim: vocês ficaram loucos. Ele falava isso? Vocês ficaram loucos. O que é isso? Mas era uma obstinação e a gente alcançou. Como eu estou falando hoje, são 8 milhões e 700 mil associados na Odontoprev. Então, seu pai já tem muita experiência. E ele falou, cara, vocês estão ficando loucos. Por que vocês conseguiram inverter isso, justamente ele tendo experiência e visão de custo, acredito eu, de toda essa parte? Assim, como que foi isso? Lidar para conseguir chegar nesse número de 8 milhões de pessoas que vocês conseguiram chegar, né? Então, Ian, é o seguinte, o meu pai foi um grande dentista, tá? Um cara que se realizou na profissão, filho de dentista também, porque meu avô era dentista. Caramba, que legal. O irmão do meu pai era dentista, a cunhada era dentista. Família inteira. Teve um filho e uma nora dentista. Caraca. E ele foi muito bem sucedido, enfim, foi um dentista realizado. Pessoa realizada, né? Legal. Muito bem. Mas tem uns loucos Sim, que vêm para fazer a disrupção do setor. entendi. Isso não é só no nosso caso. Isso aí em todos os setores. Entendi. Né? Quer dizer, então, o cara da disrupção é o cara ou o grupo, que era o nosso caso, nós éramos um grupo de pessoas, que são visionários. São visionários. É o Tomás lá no Doutor Consulta. Visionário. Entendeu? Porque precisa disso. Né? Vamos pegar os bancos digitais. Sim. Cara, você olhava para o Itaú, olhava para o Bradesco, o Banco do Brasil, você falou, pô, esse negócio está consolidado, não tem espaço para mais ninguém. Como que não tem espaço para ninguém? Vieram os malucos aí, visionários, e criaram os bancos digitais, Nubank, Inter, C6, sem querer fazer aqui propaganda. Propaganda para nenhum deles, né? Mas se a pessoa quiser doar aqui pro Isso, hospital, boa. seria ótimo, tá? Mas, o nosso propósito, também, o nosso propósito, o propósito que nós estamos, no que nos reuniu, que me trouxe aqui, que estou com vocês, é de ajudar o hospital. Quer dizer, então vocês conseguiram um seguidor, como nós estamos trazendo seguidores aqui da sua plateia. Né? Boa. Quer dizer, então, é isso. Né? Mas sempre tem um cara maluco, visionário, graças a Deus que existem os visionários, que falam, porra, eu vou fazer uma disrupção aqui nesse negócio. Entendeu? E o mundo vive de disrupção. E se vocês começarem daqui a pouco abrir uma cerveja e começar a pensar, vocês vão ver tantos casos de disrupção. Né? Tantos casos de coisas que foram criadas e ainda são criadas, né? Com tecnologia, agora inteligência artificial, enfim, que vão disruptando as coisas. Né? E é assim que funciona. E para isso você tem que. E nem sempre esse visionário é o cara que sabe executar esse plano. Às vezes é. Ou, às vezes, é um grupo de pessoas que, juntos, somados, eles têm talvez uma diversidade de pensamentos, mas uma complementariedade na execução, né? na realização, que é o nosso caso. Né? Quer dizer, então é isso, quer dizer, então por aí. Caramba. Ô, Renato, porque a gente fala também visionário no nosso país é uma coisa muito delicada, né? Porque é visionário, teve sucesso, é o top de linha,
não teve sucesso, é um maluco fracassado. Então, qual que é a... Porque é uma linha meio tênis entre visionário e um cara que não deu certo. Que tentou e não deu certo. Olha, Tarek, existem 1 milhão de exemplos, tá? Eu falo aqui o visionário sempre no bom sentido, tá? No cara da... Isso mesmo. Pode ser que seja mal compreendido, mas no meu caso, que eu tô colocando aqui, é o visionário que veio para disruptar. Ele tem uma visão Sim. de disrupção de um certo setor e para trazer solução para um problema da sociedade, tá? Que até então não estava tão bem resolvido. Ou estava resolvido, mas tem formas melhores de fazer. Como, por exemplo, os bancos digitais, né? Enfim. E outras tantas ideias que tem na humanidade, né? Muito bem. Porque, exemplo, até que ponto é ser visionário e até que ponto é ser teimoso? Então, Mas você que investe bastante em empresa, assim, eu fiquei meio curioso referente a isso. O teimoso, ele não vai se dar bem, na minha visão, tá? Porque eu quis te responder direto para não ficar te enrolando, tá? Mas vamos lá, agora eu vou te enrolar, vamos lá. Não adianta você ter uma visão, uma ideia de disrupção para resolver um problema, mas você não conseguir executá-la. Cara, até 1 ano atrás, você vai fazer, eu vou inventar um foguete que dá ré. Não tinha. Pô, Você fala, o cara tá ficando maluco. o cara lá fez um foguete que dá ré, que ele pousa. Imagina eu, na minha idade, que... Cara, só nos Jacksons existia foguete, entendeu? Hoje o cara tem um foguete que dá ré. Pô, meu. Agora, essa visão, essa necessidade, um monte de gente deve ter tido. Mas duro executar. Então, assim, o fato de você ter uma visão, o fato de você... O que eu digo da visão é identificar um problema que você, da sociedade, que você pode resolver, trazer mais eficiência, dar acesso, trazer qualidade, enfim, tudo isso tá ligado, né? Não... Às vezes não é executável. Ou é mal executado. Por isso que o empreendedor de sucesso, ele tem que saber também qual o limite dele. Se ele manca da perna, ele tem que saber que ele manca da perna e bota a bengala naquela perna. Traga gente que vai te ajudar. E aí, de novo, o jargão. Ninguém faz nada sozinho. Então, a execução, muitas das vezes, talvez a maioria das vezes, ela é muito mais complexa do que ter ideia. De você trazer os recursos certos, e o recurso humano é o principal recurso que existe, né? Para você executar um sonho, para você executar um propósito. Entendeu? Então, eu acho que aí é um X da questão, talvez, dos mais importantes das grandes histórias de sucesso. Das diversas histórias de sucesso. É você ter as pessoas certas no lugar certo para executar da forma certa aquilo que pode ajudar milhões ou mais pessoas na sociedade. Ô, Tag, dá pra ficar em silêncio aqui só ouvindo esse cara falar, cara. Não, imagina. Dá aula, né? Vocês fazem boas provocações. Galera, eu preciso dar uns recados aqui. Primeiro recado, queria agradecer ao Sidney, que é CEO da Road Brasil. Nós vai fazer quase 1 ano, um pouquinho menos, graças a Deus, aí que a gente migrou do modelo físico para o modelo... do modelo digital para o modelo físico. Estamos sendo patrocinados. Então a Road Brasil é uma fintech de recuperação de crédito. Se você tem inadimplência aí, pessoa física ou pessoa jurídica, cara, fala com eles. Road, obrigado de coração por ter acreditado no nosso projeto e ter patrocinado. A gente tem todo um custo aqui envolvido, né? E eles bancaram aí, acreditaram no nosso projeto e estão fazendo isso acontecer. Então, graças a eles que a gente conseguiu aí bater papo, como, por exemplo, o Renato aqui presencialmente. Então, valeu, Road, obrigado. Não esqueça que o Renato está aqui por um propósito, que é ajudar o Hospital Fabiano de Cristo. Então, se você tem alguma dúvida, enfim, tem lá as dúvidas do hospital. Você pode tirar qualquer dúvida, a galera pode te conversar com você. Faça a sua doação, independente do valor, 5, 10, R$2. Nos ajude fazendo a doação para o hospital. Tenho a chave Pix aqui embaixo para você fazer a doação para o hospital. Tem o QR Code para você escanear também e fazer a sua doação. Cartão de crédito, cartão de débito e Bitcoin como forma de doação, né? Na descrição do vídeo também tem toda essa parte de
para você fazer a doação se você tem dificuldade aí em escanear o QR Code, enfim. Todo o dinheiro vai 100% para o hospital, tá? Você vai entrar, não acha estranho você clicar no link e ir pro site do hospital, você já vai direto pro site deles e já faz toda a doação por eles. No cartão de crédito a doação é por PayPal. Se você puder fazer a doação mensal, 5, 10, 15 reais também, nos ajuda muito a ajudar o hospital, tá bom? Renato, eu sempre tive uma curiosidade. Posso fazer um parênteses? Eu Claro. tô vendo aqui o vídeo da Road Brasil, né? E o propósito deles é legal, quer dizer, uma fintech que está ajudando aí a recuperação de crédito das pessoas, né? Yes. E ali, eu vi ali que o sucesso é a soma de pequenas ações, né? É isso. E de pequenos esforços. Pequenos né? esforços diários. Né? Quer dizer, então é isso aí, cara. Ali tem. Esse logo aí já traz muita. Essa frase já traz muita coisa pra gente, né? É o esforço de muitas pessoas que estão ali no mesmo esforço diário para trazer o resultado daquele propósito que eles enxergaram. Yes. Olha aí. Boa. Maravilha. Deu certo, hein? Boa, Renato. Eu sempre tive a curiosidade de entender assim, se você vai num dentista particular, você vai gastar aquela fábula que é aquela fortuna. A gente sabe disso. Hoje está um pouco mais em conta, mas mesmo assim é uma grana violenta. Como que o processo de ganhar dinheiro de uma empresa seja ela na parte de convênio, em si como um todo, como que... Porque a conta tem que fechar no final do dia, né? Lógico. Como que vocês rentabilizam esse negócio, sendo que é um negócio caro, querendo ou não, né? Como que funciona isso? Olha, então assim, obviamente que o negócio é bem mais complexo, né? Uma história aí de mais de 30 anos. Tá. Tô indo para quase 40 anos. Para resumir assim numa frase, né? Que é o modelo de negócio, né? Esse é o modelo de negócio. Muito bem. Então, qual que é a ideia ali, né? Quando a gente pensou a gente era ali dentista, os sócios todos eram dentistas, tá? Tá bom. Então a gente era dentista, eu via lá meu pai, tinha um sócio meu que também tinha um pai que era dentista, assim, por diante. Pô, a gente... negócio meio sem escala, né? Porque o dentista é aquele cara que atende diretamente o seu paciente. Quer dizer, quando tem férias, o negócio dele para. Ele não atende 2 ao mesmo tempo, 3. Um negócio que não tem escala, né? Então, qual que era a ideia? Era criar um ecossistema com uma grande escala de pessoas, de pacientes, muitos pacientes, milhões de pacientes, para gerar atendimento. E a hora que você gera atendimento, você levar esses pacientes para o consultório, você está gerando valor para as duas partes. Para o paciente que precisa do tratamento e para o dentista que vai receber um paciente e vai ser bem remunerado. Sim. Né? Então, obviamente que aí é a questão da escala. Né? Quer dizer, você trazendo milhões de pessoas, você consegue, na escala, criar uma operação mais econômica. Tá. Né? E no caso, quem pagava não é diretamente o usuário no início da operação, eram as empresas. E a gente levou isso para o mercado corporativo das empresas, para a empresa dar isso como um benefício, além do plano de saúde. Entendi. Né? Então, quando a gente criou, a gente não criou, tá? Já existiam algumas operações. Mas eu acho que a gente deu uma visão um pouco mais corporativa, um pouco mais de escala, e logo o Odontoprev se tornou a maior operação do Brasil, como é até hoje. Né? Tem ao longo da vida, um market share de 35% do mercado do Brasil. Né? Caramba. Então é bem grande, bem... Pra galera que tá assistindo o market share, o total do mercado, eles têm 35% do total do mercado. A vida inteira foi mais ou menos esse o número, tá? É um monstro. E competindo com empresas, na época, né? Competia com o próprio Bradesco, depois virou sócio, competia com o Sul América, com o Unimed, com a Amil, com grandes marcas, né, nacionais. Intermédica, Pevida, todo mundo que existia na época, né? Muito bem. Então, quando você gera essa escala, você consegue trazer uma economia, aquilo que a gente chama de economia de escala. Então, você negocia melhor com o fornecedor, você negocia melhor com o prestador de serviço. Entendi. E a gente levava isso para as empresas, para as companhias, que davam isso como benefício. Então, e a empresa entendia que isso era um benefício de retenção do colaborador na companhia e também, não só de retenção, mas também para melhorar o nível de satisfação das pessoas dentro da companhia. E, obviamente, que sempre a gente levava esses indicadores de melhoria de ambiente, de satisfação, de retenção,
e de qualidade de vida das pessoas. Então, as empresas aderiam ao nosso projeto, compravam nossos planos, e aí os pacientes recebiam isso de forma gratuita ou parcialmente, eles pagavam parcialmente. Algumas empresas até hoje adotam ainda um modelo onde o colaborador paga 100%, paga parte, paga 100%. Né? Só que dentro de uma escala grande que o Odontoprev tem, ou que as outras concorrentes têm. Né? E aí então você tem uma economia de escala importante, e aí você consegue fazer uma remuneração, não olhando para a unidade, mas uma remuneração para os dentistas que trabalham com o Odontoprev importante. Né? Dentro da remuneração a gente dava uma parte da remuneração em insumos, materiais odontológicos que ele usava nos tratamentos, e pela economia de escala, de novo, a gente conseguia comprar bem do mercado, da indústria, e oferecer para os dentistas. Entendi. Então, assim, é uma criação, aí conta, quer dizer, uma criação de valores ao longo de uma cadeia bastante complexa e extensa, né? Então você conseguia, e aí a gente criou um modelo de negócio em cima disso. Entendi. Caraca, insano, hein? Porque você tem força, né? Você vai crescendo, você começa a ter força no mercado e consegue ajudar todo mundo, né? Principalmente os dentistas aí, sozinho, o cara não ia conseguir. Difícil. Bem mais difícil, né? Mais difícil. E tanto que esse mercado de odontologia cresceu barbaridade ao longo dos anos, né? E hoje tem uma grande penetração dentro daquelas pessoas que têm plano de saúde. Visão de futuro, Renato. A gente conversou com alguns empresários, um deles falaram assim, cara, essa onda de startup já chegou meio que no auge, no pico, tá em declínio. Outros falam, não, é só o começo. Tá meio como Bitcoin também. Uma galera falou que tá só o começo, outra já falou que tá... O que você, com a sua experiência, você acredita que a gente tá onde? No auge, no começo? O que você imagina, assim? Cara, vamos lá. Esse negócio é bem complexo, né? Da época que eu venho, não existia esse negócio de startup. Você criou uma startup que na época nem se chamava, acho que acredita startup. Né? Eu acho que o que está por trás da startup é a questão de você usar a tecnologia, e hoje também a inteligência artificial, para você trazer eficiência, facilitar o uso do cliente, para ter uma jornada melhor, um engajamento, uma experiência, enfim. Através da tecnologia. Tá? Então esse termo foi usado para as empresas que usam a tecnologia, não são empresas de tecnologia, mas usam, também tem empresas de tecnologia que são startups, mas na grande maioria, no nosso caso da saúde, as startups de saúde, são empresas que usam tecnologia para trazer essa eficiência e a disrupção. Sim. Ele estava falando, trazer a disrupção do setor. Muito bem. Não é diferente do que nós fizemos em 1987. A gente usou a tecnologia, muita tecnologia. A gente foi precursor de muita tecnologia naquela época, dentro, obviamente, dos limites do que estava à disposição naquela época e ao longo desses anos, para criar um negócio para disruptar. Nós fizemos isso. E numa época que não existiam os fundos de venture capital. Não tinha investidor anjo, investidor seed, investidor da Série A, Série B, Série C, enfim. Naquela época, ou você pegava o dinheiro no banco, nos incumbentes, no Itaú, no Bradesco, Banco do Brasil, não sei o quê. Na época, Banco Real, Noroeste, Ecomind, Auxiliar. Não é do tempo de vocês. Né? Era ali que a gente tinha. Cruzeiro do Sul, América do Sul, enfim. Caramba. Ou você pegava dinheiro no banco e você tinha que ter alguma contrapartida, alguma garantia, que era muito difícil para quem estava começando, ou, cara, é suor do rosto mesmo. Né? Muito bem. As coisas mudaram. Tá. E hoje, correndo ao longo desses 40 anos, chegamos numa época que as boas ideias de disrupção que usam a tecnologia têm existe muita liquidez de dinheiro no mundo global, falando globalmente, de pessoas que querem usar o seu dinheiro para investir no mercado corporativo, investir em empresas. E essas pessoas normalmente se reúnem em family offices
ou fundos de venture capital, ou fundos de growth, fundos de private equity, enfim, são modelos diferentes de fundos, mas no caso aqui das startups, normalmente venture capital, aquelas empresas que estão começando. Né? Então, hoje, esses fundadores que têm essas ideias disruptivas, eles conseguem, se tiver uma boa ideia, se tiver uma boa história para contar, né? De um problema que você vai solucionar, e com o uso de tecnologia, você consegue levantar dinheiro antes mesmo de ser operacional. Pouco dinheiro, mas você consegue levantar dinheiro numa aposta que esse investidor está fazendo, de que esse negócio vai multiplicar. Obviamente que o Venture Capital, a cada, sei lá, 30, 50, 100 empresas que ele investe, uma virar um Nubank, pô, paga... Por todo o investimento, né? Muito mais do que isso, né? Quer dizer, então, é uma nova indústria que foi criada. Então, assim, esse é o ponto, tá? Então, assim, para mim, startup, usando esse jargão que você colocou, quer dizer, que é o nome correto, é a criação de uma nova empresa. Tá. Mas, de novo, o cara usa tecnologia para resolver um bom problema, disruptar um setor, problema. Tal, não sei o quê. Sempre existiu e sempre vai existir as empresas que dão certo. Sim. E as empresas que não dão certo. Então, o que talvez tenha acontecido na década, sei lá, de 10 anos para cá, né? Mas que acho que existe uma consciência muito melhor hoje em dia, é que não é porque é uma startup que vai dar certo. Tá? Você corre muitos riscos, como foi a primeira pergunta que você fez aqui hoje. Sim. Você tem o risco de execução. Você pode ter uma boa ideia, um bom propósito, trazer gente, os seguidores, aquele negócio todo, criar uma cultura, mas você não consegue executar. Você às vezes encontra umas dificuldades que pode ser um concorrente, pode ser uma coisa que não dá para executar, uma coisa que as pessoas não enxergam valor, como você idealizou. Enfim, então você encontra barreiras e tem um número muito maior de startups que não dão certo ou que pivotam o seu negócio do que aquelas que dão certo. Mas as que dão certo, as que têm manchete, né? Aquelas que todo mundo fica sabendo. Sim. Então, na verdade, eu acredito nesse mercado, eu invisto em 5 fundos de venture capital, eu investi recentemente, ou mais não tão recentemente, em startups diretamente, porque eu acredito, mas obviamente que você sabe que a chance de uma startup não dar certo existe. Sim. Entendeu? É o risco. Então, assim, mas o que eu acho que criou uma vibe, um hype assim de cara, falou assim, porra, o cara ficou bilionário com a startup, o outro ficou bilionário com aquela outra startup, no setor de saúde, no setor de varejo, no setor dos milhões de setores que existem na sociedade, na economia, mas ninguém comemora aquelas que não deu certo. Mas então vão haver as que não dão certo. Vão haver aquelas que vão ser simplesmente um bom negócio, mas não o jargão que o pessoal usa, né? Nossa, me falhou agora a memória. Mas enfim. Então tem aquelas que vão bombar, Sim. né? Mas aquelas que vão morrer, né? Então, assim, vai continuar esse mercado. A única coisa é que acaba o hype, né? E agora as pessoas, talvez, num momento como o de agora, que nós passamos por uma fase ruim de investimento em companhias, não só startups, depois da pandemia, um pouco depois da pandemia, com algumas empresas perderam valor, mudou muito o mercado consumidor, a cabeça das pessoas, a concorrência também cresceu. Enfim, então acho que as pessoas agora têm um pouquinho mais de consciência naquele investimento e nos valuations das companhias que vão ser investidas. Entendi. E o Renato, você falou bastante em tecnologia. E agora vê a IA com toda a força do mundo. Você que é um especialista nessa parte de saúde, você acredita que a IA só vem para agregar? Você acredita que também que até certo ponto ela pode prejudicar em algum ponto? Ou você acredita que isso não teria como, ela só vem para beneficiar? Para te dar a resposta, no último slide, é para beneficiar. Ela vem para ficar, vem para ajudar. Tá? Mas, vamos dessecar um pouco esse assunto, né? A inteligência artificial... vamos lá. O setor da saúde é um setor bastante complexo.
E é um setor que tem muita ineficiência no mundo inteiro. Não é só no Brasil. A ineficiência é grande. Existe uma grande ineficiência e que leva a um grande custo. Tá? Não vamos entrar aqui no detalhe, porque não teria tempo de falar nisso, mas vamos partir dessa premissa que é um setor ainda ineficiente em termos de custos e cada região do mundo, cada país do mundo tem uma regulação própria, como o Brasil tem uma regulação própria, que pode levar a outros problemas como judicialização, uma série de fraudes, uma série de coisas que acontecem que encarecem ainda mais o setor. Sim. Uma outra coisa que o mundo inteiro está experimentando é o envelhecimento da população. Como o Brasil está envelhecendo a população. Verdade. Quanto mais a população envelhece, mais as pessoas precisam usar. E o uso é mais caro, as pessoas conseguem ser mais longevas, viver mais e com melhor qualidade. Sim. Beleza? Uhum. Muito bem. Então, isso tudo faz com que as pessoas tenham que usar mais, gera custo. Então, você tem uma base de entrantes no setor de saúde menor para uma... para a quantidade de pessoas que lá atrás, vamos dizer assim, quando a população era mais jovem, na sua média, é mais gente financiando para outros, era um mutualismo. Quer dizer, um paga para o outro usar. Para o outro usar. Muito bem. A população está ficando velha, a medicina evoluiu muito com tecnologia, as pessoas vivem mais tempo, mas requerem mais atendimento. Então, a saúde fica mais cara. Uhum. Entendeu? Então, isso é um ponto bastante complexo para o setor de saúde. Então, o que ela precisa? De alguma coisa que traga eficiência. O quê? Tecnologia. E agora, inteligência artificial. Uma outra coisa. Para um médico, para um ser humano, a capacidade de acompanhar a evolução da medicina. Vamos pegar um médico que entra na faculdade, um estudante de medicina. Até ele estar apto com a sua residência, com a sua especialização, leva 9, 10 anos. Cara, 9, 10 anos, aquilo que ele aprendeu no primeiro ano de faculdade já é obsoleto. É verdade. Já não existe mais. Caramba. Ou já vieram outras tantas quantidades de doenças, outras tantas quantidades de diagnóstico, outras tantas quantidades de tratamento, e aí por isso que as pessoas vivem mais, porque você diagnostica mais problemas, as pessoas vivem mais, aparecem problemas que não eram para aparecer, que ele tinha que morrer antes de aparecer aquele problema, mas ele passa por e ele trata aquele problema, ele continua vivendo com boa qualidade. Então veja bem, olha como é que são. Então o cérebro humano não consegue guardar tudo isso. Então a inteligência artificial ajuda o ser humano. Agora, uma coisa que eu sempre falo, a inteligência artificial não veio para substituir o humano. A saúde, ela precisa de o tratamento para ser bem realizado, para ter o engajamento do paciente e ter um melhor desfecho, você precisa da humanização. Tratamento humano. Eu não vou acreditar no que a máquina me fala, eu vou acreditar no médico que eu confio. Sim. E que tem um tratamento humano comigo, ou com a minha mãe, ou com meu pai, ou com meu parente, que nada substitui. Mas então, a melhor medicina... Então, de novo, a inteligência artificial não veio para substituir o humano. Tá? Mas o humano sozinho, de novo, ele vai ficar obsoleto, vai ficar para trás. Ele não vai conseguir acompanhar a evolução. Então, qual que é a melhor medicina? Qual que é o melhor resultado? É a complementariedade. Então, assim... O médico não pode viver sem inteligência artificial. E a inteligência artificial não existe sem o médico. Elas são complementares. Então, o futuro da medicina, o futuro dos profissionais, dos provedores de saúde, os melhores são aqueles que vão saber fazer o melhor uso da inteligência artificial para complementar a atividade humana. Para potencializar o que o humano pode fazer. Você imagina se não houvesse tecnologia e você não tivesse diagnóstico por imagem, diagnóstico laboratorial, o médico não conseguiria diagnosticar uma doença. Tá? Então, é uma evolução. Eu dei um exemplo aqui bastante chulo, né? Mas bem claro. É claro, né? Quer dizer, então assim, quando veio o diagnóstico por imagem, ou quando veio o diagnóstico laboratorial, quando vieram novas tecnologias, enfim. O exemplo mais clássico nosso é o Covid. Sim. No começo da Covid, que não tinha vacina, a gente não tinha muita perspectiva do que ia acontecer com a humanidade. Essa que é a verdade. Mas veio a vacina. Né? Substituiu o médico? Não. Mas
ajudou bastante. Né? Ajudou Quer dizer, bastante. e isso vai evoluindo ao longo do tempo. E no nosso caso aqui da sua pergunta, a inteligência artificial, ela vai ajudar muito as pessoas, não só na saúde, mas em diversas áreas. Galera, estamos chegando aqui no final do nosso papo. Renato, eu tenho uma dúvida. Assim, você, grande empresário, já fez IPO, já comandou assim, empresas monstruosas, fez investimento, enfim, tem uma história empresarial muito bacana, assim. Você com você mesmo, hoje, depois de ter realizado tudo isso, você acredita que você é uma pessoa realizada? Hipótese alguma. É mesmo? Hipótese alguma. Por que não? Cara, vamos lá. Primeiro, que eu gosto sempre de falar, eu tive a sorte de me juntar com as boas pessoas e eu fiz parte de histórias de sucesso. Tá? Eu não sou uma história de sucesso, eu fiz parte de histórias de sucesso, graças a Deus. Uhum. Né? Pela sorte de estar com as pessoas que eu estive em cada momento que foram importantes. Né? Eu também agreguei, mas obviamente que todas as pessoas agregaram de uma forma tão importante ou maior do que a minha. Né? Então, assim, eu acho que eu sou bastante humilde para falar isso, para reconhecer isso, porque, de novo, eu acho que as pessoas, ninguém faz nada sozinho. Tá? Você começa a entrar na mediocridade, a hora que você achar que eu sou onipresente, onipotente, eu vou fazer tudo isso. Medíocre. Você sempre vai construir os sonhos com pessoas. Sim. Né? Então essas histórias de sucesso foram histórias legais e eu estou participando de outras. Eu invisto em outros negócios, participo de comitê, participo de conselho, participo de outras, estou participando de outras histórias, né? E eu acho que eu tenho um pouco de veia de empreendedorismo, tá? Eu gosto disso, eu gosto de começar novo. Eu estou aqui discutindo 2, 3 negócios novos para criar do zero. Que legal. Mas também estou olhando para outros empreendimentos que foram legais. Eu gostaria, e eu gosto de participar como sendo um intraempreendedor de um negócio que alguém começou e poder agregar. Legal. E aí, cara, eu acho que eu vou fazer isso pro resto da vida. Né? Quer dizer, então, eu olho mais para frente do que para trás. Tá? Apesar de que eu brinco, né? Que eu tenho mais história para trás do que para frente. Mas eu olho muito para frente, tá? Bacana. Então, assim, o que me excita, o que me é oxigênio, que é meu alimento da vida, é olhar algum projeto que eu possa fazer parte, que eu possa ajudar alguém, ou com um simples conselho, uma simples mentoria, um simples sei lá o quê, entendeu? Ou participando com a barriga no balcão ali, ajudando os empreendedores, ajudando um grupo de pessoas. Enfim, eu acho que esse que é o oxigênio da vida. Yes! Chegamos mais um? A última? Chegamos? Mais um finalizado, graças a Deus? Chegamos mais uma. Yes. Mais uma, Ianzão. Queria agradecer o Renato. O cara é fera, né? Fera demais por essa aula. Te agradece muito. Tem que ter um episódio 2, hein? Tem que ter um episódio 2 ou 3? 3. O 3. É 3, esse já é o segundo. É o segundo, é verdade. O Renato já falou com a gente quando a gente era online. Online, topou com a gente. Na pandemia. Na pandemia. Sobrevivemos, estamos aqui. Agora se conhecendo pessoalmente, né? É isso aí. Queria agradecer, gente. Vamos doar, fazer parte desse projeto. Igual o Ian falou no início, no meio. Doa R$1, R$2. Coloca esse valor. Se vai ser via cartão, coloca recorrente. É importante ajudar. Se tá apertado, às vezes tem um mês ou outro que a gente acaba passando pelos apertos. Então compartilha esses vídeos, compartilha com os amigos, com a família. E façam eles também doarem, que é um projeto maravilhoso. A gente brinca que não é um projeto para doar muito, mas sim para vários doar pouco. Então, a gente tá com essa ideia aí. Então, vamos fazer acontecer, galera. Se não doar muito também, a gente aceita. Valeu, obrigado, Renato. Parabéns. Obrigado pelo convite, Tarek, Ian. Acho que um ótimo bate-papo aqui. Conte comigo sempre. E ainda mais com esse propósito, com essa causa muito bonita do hospital. Valeu, obrigado. Obrigado, Renato. Obrigado a vocês. Valeu.